Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. E hoje estamos com o nosso segundo episódio do podcast Católicos Antifascistas, que faz parte da newsletter Católicos Antifascistas no Substack. Então, se você nos encontrou aqui pelo YouTube, pelo Apple Podcasts ou pelo Spotify e tem interesse em conhecer mais a fundo sobre a igreja numa abordagem não tradicionalista, numa abordagem não conservadora, você pode clicar aí no nosso link, que traz, né, evidentemente, o acesso ao Substack, e lá você recebe também conteúdo em texto, né, não só conteúdo em áudio. O conteúdo em áudio é justamente porque nem todo mundo tem tempo de ler textão. Então você fica aqui, né, pega esse podcast, enquanto lava uma louça, faz uma academia, faz uma caminhada, vai se desloca de casa para o trabalho, de casa para o estudo, você tem aqui a possibilidade de ouvindo um pouco mais e aprendendo um pouco mais sobre a nossa fé católica. Eu sou o Paulo, eu que cuido aqui dos Católicos Antifascistas, é uma iniciativa que a gente tem aí já há alguns anos, ficou meio parado, meio bissexta, e agora estou tentando dar uma certa organicidade a esse apostolado, e seja muito bem-vindo, ok? É um apostolado, que é tudo coisa de católico, né? Católico e antifascista. Não é só antifascista e não é só católico, é as duas coisas, né? Também convido você que está chegando aqui agora a visitar a nossa loja lá no Uma Penca, é umapenca.com/católicos-antifas, onde você pode, de repente, ter uma camiseta ali diferente, está crescendo aos poucos o nosso acervo, então fique à vontade para ir lá, comprar uma caneca, uma camiseta, uma estampa, a gente vai desenvolver um pouco mais algumas coisas. Estou aprendendo a lidar com isso. Tem coisas, por exemplo, tem restrição de direito autoral, então eu não posso fazer estampa de santo novo. Dom Oscar Romero, por exemplo, não rola. Ou Padre Ezequiel, Padre Josimo, porque eu preciso provar que eu tenho direito autoral para usar aquela foto. Mas aí a gente pode fazer coisas com ilustração, com frases, enfim, a gente está encontrando aqui os caminhos para poder permitir que nós, católicos que não somos reacionários, possamos viver a nossa fé. E hoje o tema é a relação entre a Igreja Católica e a China. Por que eu estou escrevendo sobre isso? Porque saiu aí na esteira do conclave uma notícia de que o cardeal Burke teria feito um discurso denunciando o acordo, o absurdo do acordo entre a Igreja Católica e a China, firmado por esse comunista, desse Papa Francisco. Que absurdo! O Trump vai botar ordem na casa, vai prender todo mundo, bando de vagabundo, né? E aí diz que esse discurso teria esvaziado as chances do cardeal Parolin, que era favorito a ser o eleito Papa, mas como ele que firmou este acordo, ele capitulou ao comunismo chinês. Então, a igreja falou: não, vamos eleger alguém do povo escolhido, um norte-americano e tal. E eu acho que, obviamente, não estou dizendo que o discurso do Cardeal Burke não existiu. O Cardeal Burke é um aliado do Trump, gosta, né? Do, é, imagino que o presidente dos Estados Unidos deve ter pego o Cardeal Burke como ele fazia com as candidatas à Miss Universo, né, com todo respeito ao cardeal, aqui a gente respeita a hierarquia, né, enfim. Então, por isso eu não estou dizendo de que forma o Trump pegava as pessoas no Miss Universo, mas eu acho que houve evidentemente um exagero, muito porque esse acordo tem gerado incômodos no meio católico norte-americano, no meio católico conservador mundo afora. É meio que esse tom. Eu fui ver aqui, procurar críticas ao acordo para poder escrever aqui sobre esse podcast. E só achei crítica de vagabundo, assim. Então, só de gente reacionária, gente de direita. Então não dá para levar muito a sério. Mas é importante a gente entender como é que é a relação entre a Igreja Católica e a China, que não é uma relação fácil, uma relação marcada por problemas. Assim. Ela começa, no começo de conversa. O mundo católico e a China não se conheciam até muito pouco tempo atrás. Né? A história do catolicismo na China, ela é mais ou menos a história do Brasil, em termos de tempo.
no mundo. Embora a China fosse o país mais rico do mundo durante muito tempo, e a Europa estivesse na periferia, tendo acesso a muita coisa que vinha da China, muito por conta da rota da seda, né, por conta ali do passar pelo Centro-Oriente, o mundo mais moderno, mais dinâmico, era o mundo, eram os muçulmanos da Europa Central, não, da Ásia Central, né, errei o continente, e o Oriente Médio do Califado, o Império Bizantino e a China, né? E a Europa era o esgoto do mundo, onde as pessoas morriam de peste, enfim, comiam de forma porca, ao invés de lavar a mão, enfiava a mão na carne assim, depois pegava a mão cheia de gordura e dava pro cachorro lamber, né? A Europa medieval era essa bagunça. E aí, ó, com o Marco Polo, acho que é o primeiro a atravessar, né, a Rota da Seda e a chegar assim ali a China, fala do imperador Tamerlão, que é o imperador mongol na China. E aí depois você tem vários contatos, mas o contato mesmo do mundo católico com a China é com a chegada dos jesuítas lá pelo século XV, né, com a expansão missionária. E os jesuítas encontram na China um ambiente ultramoderno, ultra desenvolvido. É diferente, por exemplo, do que o Anchieta e o Manuel da Nóbrega encontraram no Brasil, que você tem aqui, né, os índios tupiniquins, todos muito bem arrumados, aqui em comunhão com a natureza, mas uma civilização que, perto da europeia, não era tão desenvolvida em termos de tecnologia, né? Na Índia, na Índia ele já encontra uma civilização muito mais estruturada, né? O Francisco Xavier na Índia encontra ali um país, né, muito consolidado, com uma história e tudo mais, e na China também, um Estado muito bem estruturado, com um império centralizado, uma burocracia estabelecida e um conhecimento científico super avançado. E que os jesuítas fazem? Eles fazem uma aproximação com a China muito respeitosa com a tradição e os costumes chineses. Então, o que eles fazem? O Mateo Ricci, que é o primeiro jesuíta a chegar na China, é o primeiro superior jesuíta na China, ele usava roupa de mandarim, ele celebrava a missa em mandarim, ele usava, né, nomes chineses para se referir ao, ao mundo, a Deus, né, e aos textos da Bíblia, e ele promovia ali uma adaptação. Até eu recomendo, quem quiser conhecer, tem o livro Os Jesuítas, do Jonathan Wright, o link está na descrição do podcast, para quem quiser conhecer um pouco mais, estudar, que conta um pouco, conta da expansão jesuíta, a história dos jesuítas no mundo, como a gente teve um papa jesuíta legal conhecer, mas ele tem ali alguns pontos que falam sobre a China. Então, o que que o... E outra coisa, além dessa adaptação, onde é que os jesuítas vão ganhando os chineses? Eles fazem uma coisa que o Jonathan Wright chama de pastoral do intelecto. Né? Que é basicamente assim, como os padres jesuítas eram todos cientistas, eles fazem estudos de astronomia, estudos de geografia e tudo mais, e com isso vão ganhando respeito dos chineses para falar assim, bom, se esses caras entendem tanto, né, do céu e das coisas, esses caras, eles com certeza sabem do que estão falando em termos de espiritualidade. Né? Citando aqui rapidinho Jonathan Wright, ele fala o seguinte, né, que por volta de 1629, já no século XVII, os jesuítas, entre eles Adam Shaw von Bell, que é um jesuíta que estava ali presente na corte do imperador, colaboravam com a reforma do calendário chinês e corretamente previram o eclipse solar. Aí um dos jesuítas, o Fernand Verbiest, disse o seguinte, assim, da mesma forma que uma estrela antiga trouxe os magos do Oriente para a adoração do verdadeiro Deus, assim os príncipes do Extremo Oriente, através do conhecimento das estrelas, serão levados a reconhecer e adorar o Deus das estrelas. Então era essa pastoral do intelecto, usando o conhecimento, né, de astronomia, aquele conhecimento do Galileu e tudo mais. Os jesuítas todos eram estudiosos de astronomia, faziam observações
astronômicas, e navegavam naquela intersecção entre astronomia e astrologia, né? E isso impressionava e abria portas no mundo chinês. Só que acontece, no século XIX, os papas Paulo V e Urbano VIII tiraram a exclusividade dos jesuítas da China. E aí começam a chegar os carmelitas, os franciscanos, os dominicanos, e eles estranham muito, porque chegam lá, ao invés do padre estar usando batina. Veja, é pós-concílio de Trento, o concílio de Trento deu uma uniformizada na igreja, fala assim, o rito aqui é o rito da missa, é o rito de Roma, padre tem que falar latim, tem que usar batina e tarará. Quando chegam os carmelitas, franciscanos e dominicanos, eles estranham, falam assim, pô, esses caras estão aqui, estão se vestindo como os mandarins do Império Chinês, e eles estão participando de várias coisas aqui que não tem nada de católico. E eles começam a acusar o, essa enculturação de idolatria. Quais são os principais pontos, tá? Assim, desse estranhamento? Um deles era a tradução do termo Deus para a língua chinesa. As religiões chinesas não têm necessariamente um Deus, elas oscilam entre, por exemplo, o budismo, onde não existe um Deus, e algumas formações mais antigas que são meio politeístas. Então, por exemplo, o taoísmo se refere ao imperador de Jade, né? Enfim, você tem ali o Tao Te Ching fala do imperador de Jade. Então, os nomes que existiam naquela época era Tianzu, que é Senhor dos Céus ou Senhor do Paraíso. Né? A palavra céu e paraíso ela se confunde muito na língua chinesa, no mandarim ali, na forma como os chineses lidam com o espiritual. Aí você tem Shangdi, que era o imperador de cima, que é esse imperador de Jade, esse imperador, né? Que era meio que o principal deus, a principal divindade. E Tian, esse Tianzu ou Tian. Tian era o nome do céu. Né? E o taoísmo, por exemplo, a tradição taoísta fala muito do céu. Eu estou usando taoísmo aqui, mas isso é uma designação muito ocidental. Porque a gente fala das religiões chinesas como confucionismo e taoísmo, mas o chinês típico, tá, ele vive numa mistura de, em alguns momentos ele é taoísta, em outros momentos ele é confucionista, e em alguns momentos ele é budista. Né? Tem uma piada chinesa que diz que o chinês ele é taoísta em casa, confucionista em área pública e budista na hora de morrer. Né? Mas aí você tem assim, então a preocupação, o incômodo, né, dos europeus era que se estivesse usando nomes que não eram nomes de Deus, que é um pouco a mesma confusão que você tem entre os cristãos no mundo árabe, por exemplo, de chamar Deus de Alá. Você começa a falar assim, né, Deus, Pai de misericórdia, assim, Alá, não sei o quê. Não, Alá não é Deus, Alá é o Deus do Islã. Então tem muito essa discussão, por exemplo, no mundo árabe também, que é uma discussão meio bizantina, vamos dizer assim, mas que pegou, que geralmente esconde, como a gente sabe, uma briga política, né, por trás da briga teológica. Tinha também uma questão que nas igrejas católicas eles colocavam a expressão Xintian, né, que significa adorar o céu, ou reverência para o céu, que tem a ver também com essa tradição, né? Os textos antigos do taoísmo chinês falam muito de o livro do Imperador Amarelo fala do chinês que olhar para o céu, viver para o céu, né? E obedecer o céu, não enfrentar o céu. Então isso também você tinha uma inscrição chinesa que remetia a essa tradição antiga chinesa e era visto como idolatria pelos europeus não jesuítas que chegaram ali. E aí você tinha algumas cerimônias públicas que eram vistas pelos europeus como idólatras. Então, algumas eram cerimônias em honra ao filósofo Confúcio e ao céu, e os ritos de funerais, que nos dois casos a visão dos europeus é que eram ritos, né, de outras religiões, ritos pagãos e que deveriam ser negados. E os jesuítas falam assim, não, isso aqui é um rito oficial, que é um pouco, imagina um rito de formatura, imagina que a pessoa, né, um católico que cresceu isolado,
Ali chega numa universidade tradicional lá, Oxford, sim, e vê o rito de formatura onde alguém bota o capelo e com isso investe a pessoa, né, do grau de grau de bacharel, que é um ato, é um rito meio mágico, né? Então alguém fala assim, não, isso é idolatria. E alguém fala, não, isso é um costume da faculdade. É um pouco esse estranhamento que houve entre os europeus que chegaram ali e os ritos que a gente tem, os ritos chineses. E aí o pessoal, né, principalmente os dominicanos eram ligados à Inquisição. A Inquisição era uma instituição dominicana e o papel dos dominicanos se viam como defensores da fé. Né? Não podemos esquecer que o Papa do Concílio de Trento é um dominicano, Papa Pio V. Então, os dominicanos falam, não, isso é um absurdo, isso é idolatria, os jesuítas, que são os mais flexíveis, né? Não, 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 isso aqui tá tudo bem, tá tudo certo e tudo mais. Aí, no final não, meados do século XVII, aqui, 1645, o Papa Inocêncio X declara as cerimônias rituais chinesas, principalmente esses ritos de funerais, como idolatria, tá? Aí, os jesuítas reagem e vão conversar com o Papa de novo. Aí, em 1656, um outro Papa, Papa Alexandre VII, fala: não, são hábitos civis, pode estar tudo bem. Aí, em 1669, o Papa Clemente IX condena de novo. E aí fica esse vai e vem, vai e vem. E a coisa fica muito mais complicada a partir do final do século XVII. Por quê? O imperador Kanchi, que era muito próximo dos jesuítas, tinha muitos jesuítas e muitos católicos na sua corte, entre os seus mandarins, ele estabelece um édito de tolerância que dá aos católicos liberdade de viver a sua fé. Quer dizer, então vejam que após um século e meio de trabalho de evangelização dos jesuítas, a China concede liberdade, fala assim, vocês podem aqui viver a sua fé. Só que o que acontece? O Papa manda um vigário para cuidar né, o Monsenhor Magro, e esse Monsenhor Magro chega na China e estabelece o seguinte, fala assim, não, a gente pode chamar Deus de Tianzu, mas não pode participar dos ritos. Então é uma fórmula intermediária. Os jesuítas falam, não, não pode. Aí os jesuítas são expulsos do vicariato que cuidava da missão jesuíta em quase toda a China, com exceção de Macau, principalmente. Tá? Macau era uma possessão portuguesa, estava sujeita ao rei de Portugal, e aí tinha uma outra regra, porque o rei de Portugal tinha autonomia sobre a missão católica nas suas possessões, Brasil, enfim. Então os jesuítas são expulsos. O que eles fazem? Eles vão no imperador. O imperador fala assim: vou fazer um gesto de boa vontade para facilitar a vida dos católicos aqui, porque eu quero muito ter os católicos aqui. E ele explica que ele solta um documento explicando que o culto aos antepassados e a Confúcio era um meio de demonstrar afeto sincero para os membros da família e devoção aos antepassados, e não era um ato religioso. Só que a Santa Sé confirma a decisão do Magro. E aí começa vai ter aqui de 1700 ao 1610 ali, uma sequência de confusões, tá? Em 1604, o Papa Clemente XI aprova um decreto do Santo Ofício confirmando a condenação de Magro dos ritos chineses. E aí manda um legado papal chamado Charles de Tournon, que tem que promulgar esse decreto na China. O Charles de Tournon chega na China em 1705, é bem recebido pelo imperador e tudo mais, só que ele força os católicos a condenar os ritos chineses. Aí o imperador fica puto e expulsa o Charles de Tournon de Pequim. Então, o Charles de Tournon pode continuar na China, mas não em Pequim. E o Magro é banido da China. Aí, em 1707, o Charles de Tournon
obriga os missionários a condenarem os ritos chineses sob pena de excomunhão lata sentença. Quer dizer, o missionário que não condenasse o rito chinês estaria automaticamente excomungado. Excomunhão lata sentença é uma excomunhão que não precisa, ela é automática. Aí o imperador fica bravo e manda prender o Tunon. O Tunon morre na prisão. Tá? Aí, em 1715, o Papa Clemente XI emite uma bula chamada Ex Illa Die, condenando tudo. Ele condena o rito, condena a tradução do nome de Deus para o chinês, condena as expressões chinesas nas igrejas e obriga funcionário público que seja católico a não participar dos ritos obrigatórios. Aí, o imperador proíbe o catolicismo. Você, então está proibido. E aí, o documento diz, vou citar aqui o documento que ele é muito interessante. Ele fala o seguinte: após a leitura desse decreto, apenas posso dizer que os europeus são de acanhada inteligência. Como é que eles podem falar dos princípios morais da China quando nada sabem dos costumes, livros ou língua chinesa que poderiam habilitar a entendê-los? Muito daquilo que dizem e discutem faz rir uma pessoa. Hoje vi o legado pontifício e o decreto. Ele é realmente como um bonzo budista ou um taoísta ignorante, ao passo que as superstições mencionadas são de religiões sem importância. Esse modo de falar, à toa não poderia ser pior. Para o futuro, não é permitido aos europeus pregar na China. Deve-lhes ser isto proibido para evitar desordens. E aí começa uma onda de perseguição aos católicos chineses, movida pelo Quan Chi e, depois que ele morre, pelo filho dele, o Yongzheng, né, os dois imperadores. Em 1724, os missionários católicos são expulsos de forma definitiva da China, e quem fica é morto. E aí, em 1742, o Papa Bento XIV emite a bula Ex Quo Singulare, que condenou de vez, confirmou, né, a condenação dos ritos chineses. E aí a única coisa que ele aceita é o nome Tianzu como nome de Deus, como tradução do nome de Deus. E aí, do século XVIII ao século XIX, o catolicismo fica banido na China e quem quer viver a fé cristã, fé católica, né, no caso, é preso e morto, tá? Até que no século... Só que vai acontecendo ao longo do século XIX, o Império Chinês vai entrando em decadência. E aí ele sofre duas derrotas terríveis nas guerras do ópio, que são guerras promovidas por ingleses e franceses para forçar a abertura dos portos ingleses à China. Então, o que foi a Guerra do Ópio? Os ingleses e franceses compravam muita coisa da China, mas não conseguiam vender nada. Aí fala assim, eu preciso melhorar a minha relação comercial aqui com os chineses, senão eu vou perder dinheiro nessa história. Né, tem o problema de balança comercial com a China não é de hoje. E aí, o que eles resolvem fazer? Eles resolvem produzir ópio na Birmânia e algumas ilhas ali do Oceano Índico e vender na China para compensar o que eles perdem comprando produtos chineses. Só que na China era proibido consumir ópio. E aí os traficantes, basicamente o que a China faz é traficante de ópio é preso. Os ingleses ficam indignados e bombardeiam portos chineses, falam assim: eu quero vender droga para vocês, eu quero destruir sua sociedade porque eu preciso fazer dinheiro. Foi basicamente isso que aconteceu. Por isso a maior traficante da história foi a Rainha Vitória, né? E quando você vê, nada mais irônico do que você vê os americanos falando assim, os chineses estão nos vendendo fentanil. Filho, quem gosta de opioide, essa relação opioide-China é sempre um acidente, bicho, não é a China não, enfim. Mas aí você tem, na sequência da Guerra do Ópio, a Guerra do Ópio causa uma derrota tão grande para a China que você vai ter o chamado século de humilhação, que é um longo período em que a China só se lasca, assim, ela perde é, vai perdendo terreno para os europeus, vai perdendo é, valor. E aí ela é invadida pelo Japão depois. E, putz, é um período bem complicado. Até ali, né, ela começa a retomar basicamente depois da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E o que acontece?
E nesse período, você tem uma ocidentalização forçada na China. E em alguns momentos, alguns grupos tradicionalistas, como é o caso dos Boxers, que na virada do século fazem uma revolta na China para a retomada das tradições e tudo mais, parte da luta deles é matar católico. O catolicismo está muito associado na China aos missionários europeus. Então, só que então vão surgindo as primeiras comunidades católicas na China, ali tá, mas muito ainda associado a missões europeias. Isso você tem no começo do século XX a proclamação da República Chinesa, cai o Império, e aí continua essa situação, o católico crescendo, muito por conta das missões estrangeiras e tal. E aí, em 1939, o Papa Pio XII vai ser muito importante para o cenário chinês que nós vamos viver até recentemente, tá? Que o primeiro movimento que ele faz, ele solta uma instrução chamada Circa quasdam ceremonias et juramentum super ritibus sinensibus, onde ele reverte as decisões dos papas lá do século XVIII. E diz que aqueles ritos, aquelas coisas, é tudo rito civil e não é rito religioso. E com isso você tem uma normalização das relações da República Chinesa com a Santa Sé. E de 39 a 49 há um boom, uma explosão da presença católica na China. A formação de dioceses, é, nomeação de bispos e tudo mais. Né, o catolicismo, que aliás, uma curiosidade, herança desse período histórico, o catolicismo chinês é Tianzu Shao, ou religião do Senhor do Céu. Só que você tem uma guerra civil na China, que é inclusive anterior, né, a esse edito. Você tem ali nos anos 20, você tem uma tentativa de revolução na China, que dá errado, uma revolução comunista que é duramente perseguida. Aí o Mao Tse Tung, que é o que pega o que sobra do Partido Comunista Chinês, faz a grande marcha para, né, para dentro do interior da China, organiza guerrilhas e você tem uma guerra civil na China entre comunistas e o governo republicano, que era um governo de partido único, um partido chamado Kuomintang. No começo dos anos 30, o Japão invade a China, e aí os comunistas e republicanos se juntam para enfrentar os japoneses na Segunda Guerra Mundial e vão se prolongando. E com isso, né, os comunistas vão crescendo. Quando acaba a Segunda Guerra, o Japão é derrotado em 45, voltam à Guerra Civil entre republicanos e comunistas. Os comunistas ganham a parada, Mao Tse Tung chega a Pequim e o governo republicano foge para a ilha de Formosa, ou Taiwan. Então você passa a ter o que restou da República Chinesa em Taiwan e um governo comunista em Pequim, tá? A relação, a Santa Sé firma e permanece até hoje reconhecendo Taiwan como a China e mantém relações formais diplomáticas com Taiwan, tá? E aí, já isso vem de antes, porque já desde nesse contexto aí, quando normaliza a relação com a República Chinesa, o Papa Pio XII já tinha proibido os católicos chineses de se filiar ao Partido Comunista. Então, assim, não, tá tudo certo, vocês podem ser chineses, tá? Comunista não. Dentro de uma visão anticomunista do próprio Papa Pio XII, que condenou o comunismo em outras situações também, tá? Só que aí, o que aconteceu? No, quando você tem revolução, o Papa reforça assim, ó, quem é católico não pode se filiar ao Partido Comunista. Aí, o governo do Mao Tse Tung fala o seguinte: opa, quem são esses caras aqui? Porque a Igreja Católica, embora tenha crescido muito nesse período de 10 anos, o clero era essencialmente europeu, né? Era um clero de missionários. Como o Brasil até os anos 60 e 70, mais ou menos, o clero brasileiro era essencialmente de missionários europeus. E só mais recentemente que agora você tem os padres, né? Padre índio, padre preto, padre pardo. Isso é muito recente. Índio não, né? Indígena.
E, enfim, isso é muito recente na igreja brasileira. Ah, você pega os padres mais antigos, você tem padre holandês, né? Enfim. E na China também era assim. Então, o governo do Mao Tse-tung fala o seguinte: quem está aqui não pode estar subordinado a um governo estrangeiro. Então, começa a ter um conflito entre o governo comunista e a Igreja Católica. Para os comunistas, a Igreja Católica estava sob o comando de missões estrangeiras. Tá? Então, eles queriam que tivesse uma igreja com clero chinês. E aí surge um movimento, no final de 1950, de alguns católicos chineses, sob a liderança do padre Wang Lianzu, que redigem o Manifesto de Guanjian, assinado por cerca de 500 católicos, entre leigos e padres e bispos, defendendo uma igreja patriótica, uma igreja chinesa. E, e aí eles defendiam que a igreja chinesa tivesse 3 autonomias: autogoverno, autossustentação e autopropagação. E o governo defende isso. O que isso quer dizer? O seguinte: nós somos católicos, mas nós nos governamos, nós nos mantemos, não queremos dinheiro de fora, nós não queremos que os bispos tal venham de fora, e nós promovemos aqui, cuidamos da catequese e tudo mais. Não queremos submissão. E aí o Papa Pio XII vai soltando alguns documentos, e o último é de 1954, que é uma encíclica chamada Ad Sinarum Gentes, em que ele contesta as 3 autonomias, pede que a igreja permaneça fiel a Roma e exorta os católicos chineses a enfrentarem a perseguição e o martírio. De novo, você tem um problema. Isso é um problema com a China e não é com a China comunista, tá? De novo, a Santa Sé fala para os católicos chineses assim: vocês têm que arrumar briga com o governo. Na China, e isso historicamente, isso não tem a ver com o Partido Comunista, você não enfrenta o governo, você se convive com o governo, você se submete ao governo, tá? Então, o chinês, ele não aceita a ideia de você ter uma posição contra o governo. Você tem, historicamente, isso há 2.500 anos, um Estado centralizado, com uma burocracia fortemente centralizada, e a população vive em harmonia com esta burocracia. Tá? E meio que o comunismo mantém esta lógica. Tá? Então, quando a gente fala aqui, quando o Papa chega para a população chinesa, fala assim: olha, vocês têm que enfrentar o martírio e tal, aí você tem um cisma. O que foi esse? Em 1957, esse movimento por uma igreja patriótica resulta na fundação da Associação Católica Patriótica Chinesa, que foi reconhecido pelo governo e passou a ser a igreja oficial na China. E aí, só que tem alguns que não aderem e vão para a igreja clandestina. Então você passa a ter 2 igrejas na China. Uma igreja oficial, que não está em comunhão com a igreja de Roma, com o Papa. E uma igreja clandestina, que está em comunhão com o Papa, mas não é reconhecida pelo governo. Tá? E assim fica. Dura um tempinho, lá pelo 67, 68, começa a Revolução Cultural Chinesa, que tenta radicalizar o lado comunista, marxista-leninista do regime chinês. E aí até mesmo a Igreja Patriótica é proibida e os padres da Igreja Patriótica são perseguidos também. E fica tudo proibido até ali final dos anos 70, quando o Deng Xiaoping, né, lidera ali a reação contra a Revolução Cultural, e você começa a ter o processo de reforma e de abertura. E aí o Deng Xiaoping reconhece de novo a Igreja Patriótica. E voltamos àquele status quo de uma Igreja Patriótica, tá? E uma Igreja clandestina. E aí, a Igreja continua condenando, a mesma coisa. Tá. No final do papado do João Paulo II, começa um esforço de normalização das relações entre a Igreja e a China comunista, tá? De que forma? Em 2000, o Papa canonizou os 120 mártires chineses. Isso é uma contagem dos mártires conhecidos e reconhecidos das perseguições
chinesas que aconteceram entre os séculos 16 e 20, tá? Principalmente nesse período em que a, a Igreja Católica não reconheceu os ritos ali e tudo mais. Então, os católicos que permaneceram fiéis, se entregaram ao martírio, foram assassinados ali, né? Foram mortos, condenados e mortos pelo governo chinês. Eles foram canonizados. Aí você fala assim, pô, mas que ato, né, de abertura aos chineses é esse que você começa canonizando aqueles que desafiaram a autoridade do imperador, né? Só que na, na canonização, o Papa pede perdão ao povo chinês pelos erros da igreja na China. E quando ele fala dos erros da igreja na China, ele se refere especificamente àquele período em que os ritos tradicionais chineses foram condenados pela igreja, tá? E isso é reforçado numa carta que o João Paulo II envia ao povo católico chinês em 2001, quando você tem o quarto centenário da chegada do Mateo Ricci. Sabe aquele Mateo Ricci que se vestia como mandarim, que foi o jesuíta, que aproximou a igreja dos chineses e tudo mais? Então, quando tem os quarto centenário da chegada de Mateo Ricci à China, o João Paulo II manda uma carta para o povo católico chinês, reforçando esse pedido de perdão. Fala assim, a gente errou, quando a gente não entendeu aí o que é a China e tudo mais. Isso, num contexto do regime comunista atual, tem um significado diferente daquela do Pio XII. Porque, fala assim, nós não entendemos a China no passado, de certa forma o Papa também está dizendo assim, nós não entendemos a China hoje, tá? E aí, mas o passo mesmo definitivo é dado pelo Bento XVI. O Bento XVI envia uma carta aos católicos da República Popular da China, e é uma carta a todos os católicos, tá? E nesta carta ele faz alguns movimentos inéditos na história da igreja. Foram do Bento XVI, tá? Ele faz votos de ver depressa estabelecido caminhos concretos de comunicação e de colaboração entre a Santa Sé e a República Popular da China. Essas são palavras do Papa Bento XVI. Quem falou que queria colaborar com a República Popular da China foi Bento XVI. Colocou a Santa Sé à disposição para conversar com as autoridades chinesas. E ele convoca a Igreja Patriótica e a Igreja Clandestina para uma reconciliação. E não só isso, nesse chamado à reconciliação, ele reconhece a sucessão apostólica da Igreja Patriótica. Ou seja, ele reconhece que a Igreja Patriótica é uma igreja legítima, ainda que esteja fora da comunhão. Tá? E aí tem um detalhe que, junto com a carta, foi uma nota explicativa para falar assim, por que eu estou fazendo isso? E ele está falando que depois daquela abertura do Deng Xiaoping, principalmente nos anos 90, começaram a crescer as consultas à Santa Sé sobre como lidar com a nova situação política. A China começou a crescer, as pessoas, mais e mais católicos, começaram a ir para a China. E aí você tem, né? Pô, como é que eu faço? Imagina o seguinte: eu, brasileiro, imagina que eu sou um católico no Brasil, eu vou para a China. O que eu faço? Quero ir na missa. Ah, vou na missa oficial. Não, se permanece aquela condição lá desde o Pio XII, se eu vou na missa oficial, eu estou excomungado. Eu não quero ser excomungado. Não, eu vou então na igreja clandestina. Mas se eu vou na igreja clandestina, eu estou desafiando a autoridade do país. Eu sou um estrangeiro desafiando a autoridade do país. Então eu vou preso. E eu não estou indo para a China para ser preso. Estou indo para a China para trabalhar. Para onde eu vou? Aí faz, não vou para lugar nenhum. Fico em casa, faço comunhão espiritual, né? Então eu falo, putz, precisamos resolver essa questão justamente para poder melhorar, para tornar melhor a experiência católica, né? E ele reconhece também o seguinte, que a situação de perseguição, mesmo da igreja clandestina, não era, embora não nega a perseguição, mas não era o mesmo contexto ali da Revolução Cultural ou da época do Mao Tse Tung e tudo mais. E aí começa uma conversa entre a Santa Sé e o governo da China comunista, tá? Vai dando vários tropeços, porque o governo continua nomeando o bispo da igreja patriótica, continua com vigilância na igreja clandestina, mas o Vaticano vai manifestando ali, não, queremos conversar, e sempre de um jeito muito devagar. E aí, em 2018, é firmado esse acordo que o cardeal Burke odiou,
que ele é assim, veja, não é ainda nenhuma concordata, nem um acordo bilateral. Ele é um acordo provisório para a nomeação dos bispos, tá? Ele tem apenas um ponto. É uma anuência comum do governo chinês e da Santa Sé. Para nomear bispo novo, tem que ter anuência comum do governo chinês e da Santa Sé. E era um acordo válido por 2 anos. E ele vem sendo renovado. Então, foi renovado em 2020, foi renovado em 2022, foi renovado em 2024, dessa vez por 4 anos. Tá bom? E aí o que acontece? Na época da renovação, tá? O Vaticano declarou o seguinte, que a relação com a China comunista, que o diálogo entre a Santa Sé e as autoridades chinesas teve um início lento, uma fase de experimentação contínua, e é um caminho gradual, passo a passo, mas que vê o horizonte alargar-se e novas oportunidades aproximarem-se. E tem sido possível verificar o crescimento da sinceridade, lealdade e recíproca confiança nas relações entre as duas partes. Então, qual é o cenário hoje? Tá? Hoje, você não tem mais bispos clandestinos. Tá? Hoje, todos os bispos católicos na China, tanto da Igreja Patriótica quanto da clandestina, foram reconhecidos tanto pela Santa Sé quanto pelo governo chinês. Tá? Teve 9 ordenações episcopais católicas na China, ok com o governo, e 8 bispos não oficiais, bispos da Igreja Clandestina, foram reconhecidos pelo governo chinês. Então, é claro que não é uma situação tranquila, tem algumas dioceses que ainda são complicadas e tudo mais, mas assim, já tem um primeiro passo, né? Em 2024 foi a primeira vez que bispos chineses participaram do Sínodo dos Bispos. Quando eu falo bispo chinês, não de Taiwan, né, da China continental. Só que ainda o acordo tem críticas, mas você entendeu quanto essas críticas não são movidos muito mais pela geopolítica do que pela. Né? Porque, por exemplo, qual é a fonte que a gente tem de que os católicos continuam sendo perseguidos na China, que ainda existe uma igreja clandestina perseguida na China? É uma comissão dos Estados Unidos sobre a Liberdade Religiosa Internacional, que é um órgão do governo americano, tá? E aí, esse nesse relatório, no capítulo sobre a China, ele diz assim: o governo chinês continua perseguindo e prendendo os católicos que não fazem parte da Igreja Patriótica. É uma frase, tá? E, enfim, então continua nesse estado, tá? Aí teve essa história do cardeal, tudo mais. Só que quando a gente vai, por exemplo, eu fui olhar para a agência FIDES, que é a agência que monitora a atividade missionária no mundo e também monitora a perseguição a católicos e a presença católica no mundo. O que ela tem trazido, evidente, com todos os problemas, é um cenário de expansão, que fala em inauguração de novas igrejas, de um ambiente mais propício e tudo mais. É um regime centralizado, é um regime autoritário, a gente não pode negar isso, tá? Mas tem sido uma experiência interessante. Então é importante a gente entender qual é o momento hoje. Acho que a gente tem um momento interessante de aproximação e o catolicismo precisa da China. Hoje a Ásia é um dos lugares onde a igreja mais cresce. E sem a China, a gente, como católicos, imagina, no, no futuro da geopolítica, a gente não sabe como é que vai ser. Sem uma relação boa com a China, pode ser uma situação difícil para católicos no mundo inteiro. Tá? E se há uma boa vontade, é interessante para todo mundo. Então, é interessante a gente acompanhar de perto esse tema, sem ilusões, sem ficar alimentando, sem sinofilia, mas também sem sinofobia. O que nos interessa é que as pessoas possam viver ali a sua fé naquele ambiente. Gente, muito obrigado. Se você gostou do nosso podcast até aqui, segue aí, dá 5 stars no Spotify ou dá joinha no YouTube e continua seguindo aí a gente para outros conteúdos como esse, ok? Muito obrigado e até a próxima.